Olá, boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Tolentino, sou arquiteta, decoradora e eu ajudo arquitetos, designers e engenheiros a entrarem no mercado com o pé direito. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui muito bacana. Eu gosto de deixar tudo explicadinho aqui, porque tem gente que vem ao vivo assistir e tem gente que vem depois assistir, né? Então eu gosto de deixar os avisos aqui. Gente, nós temos um grupo no Telegram, tá? É um canal que o link tá na minha bio. É só acessar lá, clicar lá, que você já entra pro canal. Lá no canal a gente compartilha tudo que vai acontecer aqui em primeira mão. A gente faz umas rodadas também de conhecimento, né? De vários conhecimentos específicos. Enfim, é bem bacana para participar também, tá bom? E hoje, olha só, a gente vai falar sobre sociedade ou carreira solo, né? O que será que é melhor? Quando a gente sai da faculdade, termina um curso e a gente vai entrar no mercado, a gente fica muitas vezes inseguro, perdido e a gente não sabe o que escolher e o que fazer, né? Às vezes você vai entrar no mercado e você fica bem perdido. E outras vezes você já está no mercado e continua bem perdido. E isso é muito perigoso, não é legal, né? Porque você perde tempo, porque você fica patinando, porque você muitas vezes fica desestimulado para você poder, enfim, avançar aí no seu negócio, na sua profissão, né? Então, vamos olhar para isso, vamos entender todo esse momento e o que está acontecendo e colocar o pé aí na estrada. Tem que se arriscar, tem que começar, porque quem não começa, quem não se arrisca, não chega a lugar nenhum. Para a gente ter sucesso, para a gente ter resultado, para a gente ter, né, realmente realização, a gente tem que botar o pé na estrada, a gente tem que arriscar, a gente tem que viver a vida, né, profissional, o dia a dia. Agora, lógico que se você pode fazer tudo isso com orientação, se você pode fazer tudo isso com conhecimento, sem dúvida alguma que é o melhor que você tem a fazer, né? E olha só, vamos pensar um pouquinho, o que a gente pode, né, classificar aqui como a vida profissional, carreira solo, ou a vida profissional em sociedade? Porque essa é a conclusão, né, é o ponto que a gente chega para escolher o que a gente vai fazer. E aí que você pode ter vantagens e desvantagens. Então, é assim, a questão inicial que eu gostaria de colocar para vocês é que quem está numa condição de fazer uma escolha dessas, né, muitas vezes está no início de carreira, às vezes não está mais no início de carreira e resolve fazer alguma coisa ou se separar de uma sociedade ou até entrar numa sociedade com a intenção de repente potencializar o seu negócio, diversificar o seu negócio, enfim. Gente, acontece de tudo, né? Mas o que eu queria pontuar inicialmente para vocês é que essa decisão, de maneira nenhuma, ela pode estar embasada, ela pode estar, assim, estruturada num sentimento de insegurança, num sentimento de confusão mental, de não saber realmente o que vai fazer e por isso que você está optando por essa situação. Não pode fazer isso de maneira nenhuma, né? O que você tem que fazer quando você vai tomar uma decisão assim é justamente saber quais são as condições que você tem. Então, no caso aqui, a gente está considerando a carreira solo ou estar numa sociedade para que você possa tomar a melhor decisão possível, né? Com consciência, com consistência, com segurança, realmente estando fortalecida da sua decisão. Por quê? Né? Aí a gente vai analisar aqui quais são vantagens e quais são desvantagens. Então, inicialmente, eu queria falar para vocês sobre a questão de você ter uma sociedade, né?
quais são os pontos? Eu listei aqui para vocês alguns pontos que eu considero assim principais para a gente tocar aqui, que são eles, né? Justamente o que eu falei, muitas vezes você escolhe ter uma sociedade, por quê? Porque essa sociedade, ela pode potencializar, você imagina que ela vai potencializar o seu negócio. Então você fala assim, eu vou chamar alguém, né, alguma pessoa conhecida, que eu vou começar a trabalhar com ela, para a gente fazer novos negócios, enfim, você vai ter toda uma ideia na sua cabeça, que é o que você está pensando. Porém, olha só, existem estudos que comprovam que 65% dos negócios das startups que fecham são geralmente pelo motivo de término de uma sociedade. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento quando vai tomar uma decisão, né? Certamente, lados positivos e pontos negativos, né? Positivos e negativos. Então vamos dar uma olhadinha que pontos são esses, porque você tendo consciência, você certamente vai conseguir tomar uma decisão melhor, né? Então olha só, encontrar um sócio, gente, que tenha os mesmos objetivos, né? Que tenha o mesmo time para fazer as coisas, para tomar as decisões, para querer realizar os trabalhos, né? E pelos mesmos motivos vocês estejam se unindo nesse negócio, que vocês tenham os mesmos sonhos, que vocês tenham as mesmas metas. Isso é fácil de encontrar? Não é muito fácil, não, né? E mais difícil do que encontrar, eu diria que é de sustentar. Então, olha só, além disso, as duas partes, gente, quando vão se unir, seja qual for, né, que tomou a decisão, né, de quem partiu a decisão de se unir, vai ter muita expectativa, tanto de um lado quanto de outro, para poder fazer essa união acontecer, né? E qual é o perigo disso? Essa expectativa, ela pode gerar muita cobrança de metas, de resultados, né? Cobrança em geral de um para o outro. E isso pode gerar desgaste, isso pode gerar problemas que não necessariamente vai trazer algo bom para você. Então tem que pensar direitinho. Um outro ponto aqui, né, que eu coloquei, é que os sócios não precisam ser especialistas na mesma área. Isso é uma coisa positiva, porque de repente você pode ter especialidades diferentes do seu sócio, da sua sócia, e as especialidades podem se somar. Isso é o lado positivo. Agora, o lado negativo é que provavelmente um não vai entender o outro quando estiver no momento mais crítico, ou até mesmo no momento positivo de traçar metas, no momento positivo de tratar novos objetivos, né, para o negócio de vocês. Então é um momento de muita atenção e eventualmente de muita tensão. Um outro ponto que eu coloquei aqui são os 3 pontos principais que eu acho que tem que existir quando há uma sociedade, né? Que é a conexão entre essas pessoas, os mesmos interesses e certamente, sem dúvida alguma, a confiança, o nível de confiança entre essas pessoas. Isso realmente faz toda a diferença no negócio e é muito, muito, muito importante. Eu diria que é determinante, né, de uma união numa sociedade, porque sem esses 3 pontos, gente, nem sai do lugar, né? E um outro ponto também que a gente tem que tomar atenção é sobre as competências e habilidades de cada um. Se elas puderem se complementar, isso realmente é o ideal, né? Então, no caso de terem profissões diferentes, então a outra pessoa vai ter a habilidade, a destreza de um outro a fazer, né, necessário, vital para o escritório, que não é a sua especialidade, não é o seu expertise para você atuar. Então, vocês vão atuar em áreas diferentes, mas vocês têm que se complementar o tempo todo e vocês têm que estar em harmonia, né? E olha só, gente, emocionalmente, essas pessoas que vão se unir têm que estar equilibradas. Então, olha só, uma dica. É muito importante,
quando você vai se unir a alguém, que essa pessoa esteja no momento mais equilibrado da vida. Porque muitas pessoas se unem no momento que as duas pessoas estão com problemas pessoais, financeiros, profissionais. E aí, a condição para dar errado, ela praticamente está formada. Por quê? Porque provavelmente você não está no seu equilíbrio todo, você não está emocionalmente, né, nos seus melhores momentos. Então, você tem que tomar cuidado com isso para você não fazer besteira nesse sentido. Às vezes você está super bem, você apenas está querendo, né, um reforço, está querendo alguém para vir apoiar você nessa profissão e você escolhe alguém que não está bem porque a pessoa está num momento agora que ela não está bem, então agora é o momento dela vir. Não é bem assim. Ponderem direitinho, tenham muita cautela para tomar essa decisão, tá bom? Porque isso pode fazer muita diferença, gente. Porque para você começar um negócio, uma sociedade, potencializar essa sociedade, vamos combinar que é necessário uma dedicação a mais, um esforço a mais, um comprometimento a mais. Tudo a mais no momento que você está iniciando. Porque é mais ou menos como você começar um negócio do zero. Mas você tem ali alguém junto com você. Então, não quer dizer que já vai estar tudo certo, tudo maravilhosamente bem e tudo andando. Você pode ter e precisar de enfrentar desafios logo de cara. E aí, como é que vai estar essa pessoa? Como é que vai estar, né, essa relação de sociedade de vocês? Então, eu acho que eu finalizo sobre esses pontos principais, um ponto que, assim, não é óbvio para todo mundo e ele é, assim, vital, definitivo na vida de uma sociedade. Se você começa uma sociedade sem fazer os combinados, o que são os combinados? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu vivo falando lá para as minhas alunas sobre os combinados. Por quê? Gente, tudo o que você combina, qualquer relação que seja, tá? Mas a gente aqui está falando da relação profissional, que é determinante para a sua vida saudável, para a sua vida profissional saudável, né? Então, você está na sua vida profissional e você precisa ter os combinados certinho. Porque os combinados, eles vão listar as diretrizes dessa sociedade, as diretrizes que vocês vão embasar essa sociedade para vocês poderem seguir em frente. Então, o que acontece? Isso serve tanto para pautar o dia a dia da sociedade, para pautar as horas de crise da sociedade, para pautar os direitos e deveres de cada um de vocês ali, até mesmo, por exemplo, a questão de horário. Então, vamos combinar. Qual que é o nosso combinado quanto ao horário? O escritório vai estar sempre aberto de X a tal horas, vai estar full time online, a gente vai ter cada vez faz um plantão. Como é que vai funcionar isso? Então, esses combinados, gente, servem para tudo, para as coisas mais simples dentro do escritório, até as mais complexas, né? Então, assim, olha, se algum dia der algum problema financeiro aqui e a gente tiver que colocar mais dinheiro, a gente tiver que dar um up, a gente tiver que ajudar de alguma forma, né, a estruturar novamente o negócio, como é que vai ser? Então, se a gente faz o combinado apenas das horas boas, como vai ser nas horas que não forem boas? Então, os combinados servem para tudo, né? Para todas as relações que a gente vai ter. Até mesmo no escritório, quando você tem uma entrada de um funcionário, por exemplo. Como é que faz? Você vai ter que ter um combinado com o seu sócio, e se o funcionário der problema, como é que faz? E na hora que esse funcionário for muito bem, e você precisa valorizar esse funcionário para que ele queira ficar com você, como que vai ser isso, né? Então, os combinados, gente, servem para todos os momentos bons e os momentos ruins, né? Agora, e quando você decide entrar no seu negócio com carreira solo? Porque isso é o que acontece muito também, né? Às vezes a pessoa também, até por não ter o conhecimento de como funciona carreira solo e como funciona ter um sócio, você fica inseguro e você resolve ir sozinho.
e por uma série de outras questões que a gente até pode explorar aqui também. Por que que você pode querer entrar e fazer uma carreira solo, né? Entrar no mercado e através de uma carreira solo. Então eu também listei alguns pontos aqui que eu quero colocar para vocês. Olha, um dos grandes pontos, vamos dizer assim, que eu considero para uma carreira solo é a liberdade. E dentro dessa liberdade, a gente pode ainda listar vários outros subpontos, vamos dizer assim, né? Por quê? A gente tem a liberdade de expressão. Nós somos artistas, como eu gosto de dizer, né? A galera da arte, porque somos artistas. Então, a gente tem uma necessidade natural, vital, de expressar a nossa arte, de expressar o que a gente tem, né? Que geralmente é um dom, que você tem ele, você faz aquilo naturalmente. Agora imagina se você tem ou está dentro de uma sociedade da qual você é podada e você tem que de repente começar a trilhar um caminho que isso pode, aquilo não pode. Nem todo mundo está disposto a isso, né? Então, nesse caso, a liberdade da carreira solo, ela é positiva. Outro tipo de liberdade, né, do que eu acabei de citar aqui, falando da carreira fazendo uma sociedade. A questão de horários. Se você que faz sua agenda, você pode ter a liberdade total da sua agenda. Se hoje você quer fechar sua agenda todinha, porque você quer se dedicar 100% a um trabalho, e você quer mudar tudo que você precisa de agendamento para amanhã, ok, é sua agenda. Se você quer hoje tirar uma parte do dia para resolver algum assunto seu que precisa ser no horário comercial, e você vai fazer o seu projeto todinho durante a noite, é uma decisão sua também. Você não tem que ficar ali cumprindo regra, cumprindo horário, cumprindo combinados. Mas certamente, gente, você tem que ter combinados com você. Porque esses combinados que você vai ter com você é o que vão determinar também uma coisa que é muito importante quando você tem carreira solo, que é a questão da disciplina. Quando você tem carreira solo, eu diria até que você tem que ter uma disciplina muito maior do que quando você tem uma sociedade. E sabe por quê? Porque se você não se cobrar, se você não se organizar para você obter resultados e cada vez mais resultados, o que que acontece? Sabe o que acontece? Você vai procrastinando, você vai deixando de ter resultado, isso vai virando uma bola de neve e você vai galgando, escutem bem, você, mais ninguém, você vai galgando o seu fracasso, porque você vai desanimar, porque você vai ficar realmente refém das suas próprias atitudes. Então isso não é legal, né? Então, olha só. E outra coisa que é um diferencial para a carreira solo também, falando ainda sobre liberdade, é que você vai poder investir exatamente no que vai potencializar o diferencial que você tem. E isso é muito legal, é muito bacana mesmo, né? Agora, gente, tudo tem prós e contras, né? Mas eu gostaria de chamar agora uma querida aluna minha, que eu tenho a grata surpresa de conversar com ela aqui, para que a gente possa aproveitar um pouquinho e ouvir a experiência dela. Porque nada como a gente ouvir, né, uma história verídica, para a gente também deixar as coisas bem claras na nossa mente, na nossa cabeça, porque é muito importante ter essa referência, porque em algum momento vocês vão ter que tomar uma decisão. Seja partir para uma sociedade, seja continuar numa carreira solo. E aí, como é que vai estar essa sua balança para você poder saber como é que você faz e que decisão que você vai tomar, né? Então, deixa eu chamar aqui a minha aluna. Oi, irmã, tudo Boa bem? noite, Que delícia! tudo bem? Tudo Tudo jóia! jóia. Que bom estar aqui com Muito você. obrigada, viu? Que Eu que bom, muito, agradeço pois também é, o né? convite, Renata.
Obrigada, irmã. Obrigada por você ter aceitado participar, né? Porque o intuito aqui do canal é, como você sabe, da gente compartilhar nossas experiências, né? Compartilhar as nossas vivências para realmente a gente deixar o máximo possível de exemplos de experiência, né? Sim. E quando eu estava pensando, né, em tudo que eu ia trazer para listar aqui, para a gente falar sobre essa questão toda, irmã, na hora me veio você na minha cabeça, eu falei, não, a irmã tem que estar aqui comigo, porque assim, gente, só para contar um pouquinho, né, a irmã, ela é minha aluna do programa Personal Decor Baby, muito em breve ela será uma Personal Decor Baby, ela é muito dedicada, e a irmã, ela vem de um escritório com sociedade, né? Mas, irmã, eu vou deixar você contar pra gente. E eu queria, se possível, que você contasse pra gente o seguinte. Primeiramente, como que você estava? Como que se encontrava a sua, né, sua cabeça, suas questões todas? Quando você me encontrou? Certo. Para a gente situar onde que você chegou. E depois aí, se você quiser até voltar um pouquinho para trás para contar como é que foi a sociedade, eu acho bacana também. Tá Tá? ótimo. Mas eu acho importante por conta da história que você tem para contar para gente, para frisar bem em que ponto que você chegou, né? Que questões que você ficou quando você me encontrou. Sim. Boa noite, gente. Como a Renata falou, eu sou irmã, aluna do curso PDB, Personal Designer Baby. Eu sou formada em design de interiores há 9 anos, aqui em Brasília, pela Escola Hélida Barros Arquitetura. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e explicar um pouquinho, né, passar para vocês um pouquinho da minha experiência. Então, como a Renata mesmo falou, esse momento da pandemia levou a cada um de nós a refletirmos melhor, né? Não foi um momento ruim e não foi um momento bom. Ruim porque se a gente está num momento ruim, a gente não sai dele pensando, nossa, o que eu vou fazer? O mundo parou, essa doença, a Covid, então a gente entraria assim num buraco sem fim, sem atitudes, sem reações. E o lado bom é pegar esse ponto fraco, esse ponto frágil que todos nós estamos passando para tirar dele uma coisa boa, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu venho de uma sociedade, a sociedade, porventura, não seguiu à frente, vou falar em breve para vocês, mas nesse momento eu comecei a assistir as palestras do Fada Ed. E foi lá que eu conheci a Renata, entrevistando engenheiros, com palestras, designers de interiores, arquitetos. E eu gostei bastante do que eu escutei, dos testemunhos que foram dados, das palestras que foram... as pessoas partilharam os seus conhecimentos nas palestras, então isso foi muito bacana, porque hoje a gente tem esse partilhar do conhecimento. E me pegou num momento assim de reflexão, né? Estava sem a minha sociedade, essa pandemia chegou e eu estava um pouco assim, para onde eu vou? Como eu vou agir? Como eu vou começar? E foi quando eu encontrei a Renata, ela nos apresentou essa proposta do curso Personal Decor Baby, e eu me identifiquei muito, porque ali eu vi que era possível recomeçar. Eu vi que ali era possível a gente acreditar em nós mesmos, no nosso potencial, né? A começar a não ter limites. E é isso que a gente vem aprendendo nessas semanas que a gente já está com a Renata, com outro grupo de alunas também, aqui em Brasília e pelo Brasil também, em outros estados. Então tem sido muito bacana a experiência. O que acontece hoje é o seguinte... com a Renata, nós estamos aprendendo sobre o que é empreender, sobre o que é entrar nesse mundo que muitas vezes nos assusta tanto. Mas a gente aprende que a gente tem que enfrentar o medo. O medo, ele existe, mas para poder enfrentar o medo, nós temos que ter coragem. E a coragem só vem da gente mesmo, vem do nosso interior, de você querer. E começando pelo querer, você tem que ser uma pessoa que tem que ter uma clareza no que você quer. Se você não tem uma clareza, você não consegue identificar para onde você quer ir. Você fica no mesmo lugar. Então, tendo a clareza, você vai enxergando que você precisa ter um objetivo, que você precisa cumprir metas, que você precisa ter um planejamento. E assim você chegar no seu foco. Então, nesse momento eu me encontro assim. Eu percebi que eu tenho que entrar nesse foco.
E, Você quer irmã, falar alguma coisa? quando... então, eu só queria pontuar aqui que quando, justamente isso que você está falando agora, né, de ter essa clareza para você agir, né, para você continuar, e o que aconteceu, que você falou, já vai contar, né, sobre a questão Isso, da sociedade, isso. o que te paralisou, que você falou para mim? Então, em relação à sociedade, nós não continuamos mais, porque uma das sócias, éramos três, uma das sócias, ela ficou doente. Hoje ela luta contra um câncer, é uma pessoa que batalha realmente há 5 anos, é uma vitoriosa, mas ainda continua doente, e o escritório acabou por estacionar, ficar ali parado. A outra sócia não quis dar continuidade, preferiu seguir uma carreira solo na área de consultoria, ou mesmo com o serviço público, aonde também ela está. E eu me vi ali. E agora, irmã, o que você vai fazer? Para onde você vai? No início eu tinha muito medo. Eu tinha o medo de como eu vou? Como é que eu vou dar o primeiro passo? Como é que eu vou me mostrar? Como é que vai ser a minha cara? Apesar de ter facilidade em relacionar com as pessoas, já ter conhecimento dos fornecedores, do meu negócio, do que eu quero. Então, eu estava um pouco perdida, não tinha essa clareza. E com esse curso, eu comecei a enxergar que é possível, que a gente tem que estruturar o que a gente quer, a gente tem que ter essa clareza, temos que ter foco. E a gente tem que ser persistente, porque se não formos persistentes, a gente não consegue atingir o sucesso. E o que é o sucesso? A gente subir degrau por degrau, como a Renata vem nos falando, sair do A para o B. Né? E hoje eu me sinto, qual é a visão que eu tenho hoje, depois dessas semanas que estamos juntas nesse curso? Que eu sou capaz, que eu posso seguir em frente, que eu posso dar continuidade sim ao meu trabalho que eu sempre amei, que é o design de interiores, e agora mais ainda voltado para o mundo baby, que é algo assim novo para mim, é um mundo assim cheio de descobertas, vantagens, um mundo diferente, que sendo mãe também a gente já conhece, acho que isso se torna mais fácil ainda. Então, agir nesse momento agora vai ser muito importante, porque eu tenho certeza que eu tenho todas as ferramentas e eu acredito que eu não tenho limites. Se eu errar, eu tento de novo. Se eu cair, eu tento de novo. Não é assim, Renata? Muito bem! É isso mesmo, irmã, porque o que acontece, né? A gente está aqui hoje falando, né, sobre o que fazer, né? Carreira solo ou sociedade. As duas situações, no final das contas, elas têm vantagens e desvantagens. Para cada pessoa vai funcionar melhor numa situação ou em outra situação. Tudo depende de como você é. Agora, o que não pode, na minha visão, é você tomar uma decisão baseada, né, nos sentimentos do momento, que são até mesmo a falta de conhecimento dessas duas situações. Então, eu listei aqui de início, né, rapidamente, os pontos principais que eu considero de uma e de outra. Por quê? Porque eu entendo que isso é o mínimo que você tem que saber de uma situação e de outra situação. E muitas vezes, quando a gente termina nossos estudos, aliás, eu diria que na maioria das vezes, quando a gente termina os nossos estudos, a gente não recebe essa informação, a gente não recebe esse conhecimento. Falta muito, mas muito mesmo, a informação de como realmente botar o pé na estrada. Né? O que você tem que ter na sua mochila para botar o pé na estrada? Além dessa teoria, como é que você faz para você tirar a sua teoria da mochila e botar ela em ação? Isso a gente não aprende. E aí que para você aprender no dia a dia, é muito duro isso. É muito duro mesmo, é bateção de cabeça e muitas vezes até o comprometimento do próprio negócio. Exato. Então, por exemplo, muita gente fala comigo assim: ai, Renata, vou chamar uma amiga, né, que estudou comigo para ser minha sócia, porque eu tô um pouco insegura de montar um negócio. Aí eu falo, opa, já liga a sirene, né? Aí a pessoa continua falando. Então, porque aí, veja bem, ela é mais, assim, desinibida.
E eu sou mais inibida. Então, ela pode ficar com a parte mais assim de interagir com os clientes e tal, tal, tal. E eu fico com a parte mais assim de fazer o projeto, de estar aqui dentro. Não, aí assim, explode a sirene, pelo amor de Deus. Porque assim, se você é que vai cuidar do projeto, até porque a outra pessoa, ela pode ser que seja da mesma área ou pode ser que não. Olha só, esses dois caminhos aqui que eu vou falar agora correm risco. Porque se ela não for da mesma área, como assim? Quem vai falar o projeto com o cliente é você? Quem vai vender o projeto, né? Vender entre aspas, explanar o projeto de maneira que realmente você encante o cliente para que ele, né, fique assim realmente super satisfeito com o seu trabalho, é você. Então, o que a outra pessoa vai estar fazendo ali? Ela não vai estar cumprindo esse papel, de forma alguma. Agora, olha só como é perigoso isso. E se o outro ponto, a pessoa for da mesma área? Então, você vai trabalhar para ela, na verdade. Porque se quem vai apresentar o projeto sempre é ela, você concorda que sempre vai ser nas percepções dela, no jeito dela, na forma da visão dela? Ela não vai ter a sua visão do que você projetou. E vai ficar muito desconexo uma pessoa projetar e a outra apresentar. Assim, na minha cabeça não existe muito isso. Né? Não existe uma profissão que é o quê? Apresentadora de projetos. Não. Até o momento eu desconheço essa profissão. Não, né? Não existe. Porque, ainda. Gente, quem faz o projeto é que tem que apresentar o projeto. Que consegue falar da alma daquele projeto, né? É verdade. Então, para mim não existe isso. Mas, irmã, conta uma coisa pra gente. Sim. Quando você começou essa sociedade, como que foi isso, né? Em que termos? Vocês tiveram combinados? Como é que foi isso tudo? Certo. Até que a minha sociedade, assim, funcionou muito bem, funcionava bem, porque tínhamos uma grande afinidade entre eu e as mais duas colegas. Nós formamos na mesma escola, já tínhamos uma intimidade, quer seja no trabalho, nos grupos, nas visitas, e decidimos seguir, né? Vamos formar uma coisa meio que informal aqui, porque nos damos bem, pensamos nas mesmas formas e fizemos os nossos combinados, né? Eu geralmente me destacava muito nessa parte do relacionamento, da criatividade, uma outra com a parte dos projetos, a outra mais com a parte de lidar com vendas e por aí. E funcionamos muito bem até então, tínhamos as nossas reuniões, tínhamos a discussão das planilhas das visitas, quem ia visitar, os horários, como é que funcionava. Então, assim, estávamos indo muito bem, já tínhamos uma grande conexão com os fornecedores aqui em Brasília, de materiais de construção, de decoração, de confecção, marceneiros. Então, assim, era muito gostoso participar disso. Foi uma experiência muito boa. Assim, eu vejo também a experiência de uma sociedade quando ela dá certo, quando há esse entrosamento, quando há esse trocar, quando há também a questão da correção fraterna, né? O que é corrigir fraternalmente? É você corrigir para engrandecer, para contribuir para o seu negócio. Porque apesar de sermos três, o nome é um só. É a sua sociedade, é o seu trabalho que está ali. Então, assim, nós conseguimos desenvolver, sim, um trabalho bom. Participávamos, tinha um interesse em fazer cursos, não só o trabalho por si, mas encantar também o cliente, né? Estar mais próximo dele. Então, eu achei muito fácil, Renata, essa questão de participar de sociedade. A gente tinha algo muito em comum, né? Claro, que tinha que existir os combinados. Uma tinha mais a questão técnica, a outra nem tanto, mas a gente sempre fazia o combinado e revezávamos na questão das apresentações. Para a apresentação não ficar só com uma única cara, muito parecido com a irmã ou muito parecido com A ou B. Entende? Tinha que dar uma unidade. A sociedade, ela precisa ter uma unidade. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio, exatamente. Então, assim, no nosso caso, o que realmente não houve uma desestrutura, não houve um desconectar, foi uma fatalidade. E eu me vi assim, eu sou capaz, eu também posso seguir e estou aberta também, não só à carreira solo, mas à profissão com a sociedade também, que foi uma experiência boa para mim. Eu não tive uma decepção em relação a isso. Porque uma sociedade, ela não termina apenas por conta de um desacordo, né? Não. Como você bem disse, foi uma fatalidade, foi uma situação que não foi uma escolha, né? Mas acontece. Então, o que você também tem que estar preparado para
né, para sua vida profissional. É para isso, é para as coisas inesperadas. Então, se você resolve ter uma carreira solo, também ninguém está livre de ter um acontecimento inesperado. E aí? E aí, seu negócio terminou. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Ah, então eu resolvi ter uma sociedade. Tá, aconteceu uma fatalidade que ninguém pode prever também, ou um desacordo, né, alguma coisa que pode acontecer algo desse tipo. Então, assim, tudo, como eu digo, né, todas as duas opções têm o lado bom e o lado ruim. Mas há uma questão também que eu acho que é assim fundamental, é de como cada pessoa funciona. Porque tem pessoas que são, assim, eu falo que são incoordenáveis, né? E Exato. quando você está dentro de uma equipe, você tem que se permitir ser coordenada também, né? Como você disse, vocês eram em três, então tem momentos que uma sempre vai ter um revezamento, deve, né? É saudável que tenha um revezamento, mas em geral sempre tem uma que tem uma habilidade maior para conduzir, a outra tem uma habilidade melhor para fazer estratégia, a outra tem uma habilidade melhor para ter a sensibilidade de ponderar as coisas. Então, aí que tá, né? Tirar o melhor de cada um. Mas tem gente que não nasceu para isso. É verdade. Tem gente que nasceu para realmente conduzir a coisa de uma forma solo. Tá tudo bem. Tá tudo bem para as duas coisas, né? Exato. Mas é uma coisa assim a se ponderar, porque realmente isso vai influenciar no seu dia a dia. Por quê? A gente, como eu digo, né? Chega segunda-feira, você tem que estar vibrando porque é segunda-feira. Você tem que estar vibrando porque é uma semana nova que vai começar. E se você não tá, tem que estar esperto de entender o porquê que está acontecendo isso, né? Não pode ter esse mal-estar, vamos dizer assim. Sim. Nem em estar sozinho, né? De você entender que você de repente está desanimado, tal. Por exemplo, você pode ser uma pessoa também que adora trabalhar em equipe, adora trocar. Então você funciona melhor numa sociedade. Então basta encontrar as pessoas certas. Não quis dizer perfeitas, Isso. mas as pessoas certas. Exato, né? Renata. Acho que todos nós, né, na verdade, eu creio, né? Acho não, eu creio. Nós temos um propósito. E como você bem disse e vive dizendo pra gente, qual é o propósito? Ele é uma paixão. Você tem que estar apaixonado pelo que você faz, você tem que gostar muito do que você faz. Como em qualquer profissão, para você acordar, pode ser cansado, um dia você não está bem e tudo, mas se você gosta, você consegue superar. Então, né, você tem ação, você se dá valor, você põe valor em cima do que você faz. Então, assim, temos que ter um propósito também. Sempre, Renata, temos que refletir o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Isso me marcou muito em todas as nossas conversas. O que eu quero fazer, o que eu gosto, o que eu posso fazer muito bem. É como nós aprendemos, é o Ikigai. Né? O que é o Ikigai, para quem está escutando a gente aí, é uma coisa muito interessante, né? É um modo de viver, ele foi, né, criado, ele nasceu lá no sul do Japão, na ilha de Okinawa, não é isso, Renata? Isso. Então, ele faz com que reflitamos o que podemos fazer melhor, o que podemos contribuir para o mundo, o que posso ser paga para ser realizado e ser feito. E lá é comprovado, né, Renata, que nessa ilha eles são mais longevos. Exato. Eles são mais felizes. Então, assim, essa questão da felicidade, ela existe sim, mas tem que partir do dentro, do interior de você. É sair do raso, como a própria Renata sempre diz, é entrar nas profundezas. E eu acho que isso vai até ao encontro do que a própria ilha prega, né? Porque é um lugar paradisíaco. Quem não gostaria de estar lá ou conhecer Okinawa, ou toda aquela região por ali por volta? Então é isso, eu tenho que gostar muito do que eu faço. E supera, independente de ser carreira solo, carreira com outras pessoas, sociedade. Então, eu acho que esse é o norte, Renata. Exato, porque você, no final, você exala o que você está sentindo. Então, se você está numa carreira solo, mas você está feliz da vida, quem quer que seja que você tenha relação,
né? Você vai estar exalando aquele seu bom sentimento. E você vai estar bem, você vai estar feliz, você naturalmente você passa aquilo para o seu cliente, você passa tudo, né? Toda essa energia. Agora, se você está contrariada, se você está infeliz, gente, a energia da contrariedade é muito baixa, né? A frequência É muito baixa. dessa energia é muito baixa. Então, assim, ela realmente não é legal. E quando você está, principalmente numa sociedade, quando essa sociedade não está mais indo bem, eu acho que também é um momento muito, muito, muito engrandecedor, se você puder olhá-lo dessa forma. Porque ali você pode fazer uma checagem total de todos os itens que de repente você tem que rever, de tudo que de repente você pode melhorar, né, fazer diferente, eventualmente trazer alguma coisa nova para agregar e fazer aquilo se tornar bacana. Porque muitas sociedades começam bem e terminam mal. O que aconteceu nesse meio de caminho para acontecer essa mudança? Então, é algo que você também pode refletir, né? E eventualmente rever e mudar essa situação. Agora, sim, é sempre uma escolha. E nós temos que entender o que significa escolher. A gente ouve tanto, tanto, tanto falar de escolha, mas o que é efetivamente escolher? Né? É tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão, você não deve ficar mudando de decisão. Porém, você tem que ter a consciência de que aquela decisão vai te levar por um caminho, e aquele caminho ele vai ter coisas positivas e talvez desafios. Exato. Todo caminho vai ter isso. Agora, você resolve ter uma sociedade, aí não dá certo, então vou para carreira solo. Ah, carreira solo não gostei, aí volta para sociedade. Ah, essa sociedade aqui também não gostei, aí volta para carreira solo. Ai não, carreira solo definitivamente não é para mim, aí volta para uma sociedade. Ai não, definitivamente sociedade, olha, não achei ninguém legal ainda, não achei. Aí vai para carreira. Então assim, gente, vamos decidir. E como que você consegue tomar essa decisão, né? Para a gente deixar um norte aqui para quem vier tomar contato com o nosso conteúdo aqui. Esse norte, gente, dessa escolha, na minha visão, ele está 100% baseado no seu autoconhecimento. Exato. Se você se conhecer, naturalmente você vai achar a sua resposta do que é melhor para você. Porque você vai entender se você funciona melhor em grupo ou sozinha. Você vai entender se você está disposta a ter regras ou você não quer regra nenhuma e quer total liberdade. Se você está disposta a arcar com as consequências dessa total liberdade. Se você está preparada para ter disciplina suficiente para encarar essa liberdade toda. Porque liberdade é uma delícia, mas se você não tiver disciplina, é como eu falei, você não encontra resultados. Você não chega onde você quer. Né? Então, através desse mergulho interior, que você vai se conhecer, você vai entender como é que você funciona, você pode trazer o melhor, seja para você, ou seja, numa sociedade. Como você, irmã, colocou, para mim, a experiência de ter participado de uma sociedade foi uma delícia. Sim. Né? Porém, agora que você está se descobrindo, vamos dizer, uma nova irmã, sim, talvez você queira voar sozinha. Exato, e é muito bom alçar voos, né? A gente sempre tem que procurar um destino novo, não é, Renata? E como você mesma falou, o desafio ele sempre vai existir, mas o que é o bom do desafio? É a gente tirar benefício dele, é a gente ser antifrágil. Sendo antifrágil, a gente consegue superar os desafios, as dificuldades e, assim, ter esse gostinho de que eu posso voar sozinha. Eu lembro de quando você comentou conosco em uma das aulas, quando você saltou de paraquedas. Quando você me falou, a princípio eu tive medo. Mas sabia que hoje eu já reflito sobre essa atitude? Será que a irmã também não saltaria?
para ter esse sentimento de liberdade, de que é possível se essa jogar. experiência, né? Essa experiência do se lançar, do se jogar, Renata. Então eu posso ter realmente experiências inesperadas. Eu realmente estou encantada com o que está sendo proposto e muito bacana a oportunidade de me ver essa carreira solo aí. Que bacana, irmã, muito bacana. Porque, assim, né, ouvindo você falar aqui, e eu estou vendo, né, o seu caminhar, a sua evolução, é assim, eu tenho certeza agora que se algum dia você tomar a decisão novamente de ter uma sociedade, vai ser tudo diferente. Com Porque certeza. você vai ter uma consciência muito diferente do que é uma sociedade e do que é a irmã nessa sociedade. Por quê? Né? Quando a gente entra numa sociedade e a gente nunca trilhou a carreira solo, o que acontece? A gente só vai nos conhecer diante das situações, agindo mediante aquela situação de estar numa sociedade. Uhum. Você nunca se conheceu, nunca passou pela situação de se conhecer vivendo aquela situação, aquela mesma situação, sozinha. Exato. Então, talvez, né, se você está lá na frente e de repente está participando de uma sociedade, você pode pensar assim, puxa, numa situação dessa eu agiria dessa forma. Então, como eu estou aqui em sociedade, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Uhum. Pode ser que você vá fazer igual. E pode ser que você fale assim, não, deixa eu consultar as minhas sócias, se elas toparem. Então, assim, é uma coisa que você já leva meio que a decisão pronta. Uhum, exatamente. E consulta ali. Quando você não passou por isso, provavelmente o que acontece? Você não toma decisão nenhuma. Muitas vezes você nem busca a solução. E você vai já para o grupo, porque alguém vai dar uma resposta. E aí você se coloca num ponto muito perigoso, que é as pessoas pilotarem o seu avião. As pessoas pilotarem a sua vida. O seu resultado está na mão delas e não na sua mão. Né? É bem verdade. Então, assim, a gente se conhecer, a gente se proporcionar vivência, experiência, nunca é demais. Nunca é demais, eu concordo com você. Sempre Renata. é uma riqueza infinita na nossa bagagem. Seja qual for a decisão que a gente tome, né? Um pouquinho mais para frente ou imediatamente. Porque não vejo assim, acho que está tudo bem para os dois lados. Desde que você esteja presente e consciente. Exatamente. De tudo que está acontecendo. Do que está acontecendo. Eu concordo muito com você, Renata. Eu posso ir um pouquinho além? Essa questão de que eu estou só e na sociedade, mas eu também vejo o caminho inverso. Como eu já estive em uma sociedade, eu também tenho um olhar diferente agora no solo. É uma nova forma do refletir o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Será que eu comandei ou eu fui comandada? Entende? Então, assim, essa questão do de lá para cá também é bem interessante. E hoje eu faço essa reflexão e consigo fazer bem. Hoje eu me sinto muito segura, porque eu já vivi um pouco lá, que é a questão de ter uma sociedade, ver como é que funciona tudo, como é que são os esquemas. E hoje, sozinha, assim, eu não sinto mais essa questão do medo e da insegurança, porque eu já vivi, querendo ou não, um pedacinho, mesmo que eu tivesse sido uma parte, não um todo. E agora acho que é mais fácil também montar o todo, porque eu também já tive a experiência de algo, mesmo que sendo em parte. Com certeza, sem dúvida. E você transmite a sua segurança. Isso que é o mais bacana. Que bom. Isso que é o mais bacana. Que isso realmente é um amadurecer, né, na sua caminhada. E isso realmente é muito bacana, irmã, muito mesmo. Que bom. E olha, gente, é isso, né? Assim, a carreira solo e a carreira que você vai seguir numa sociedade, de novo, né? É a escolha que você vai ter para sua vida. E pode dar muito certo das duas formas. Basta você se estruturar, você tomar cuidado com as pessoas que vão estar com você, né? Como eu listei aqui no começo, depois volta lá, assiste de novo a live, e depois dessa nossa conversa aqui super
um bate-papo assim super relaxado, vamos dizer assim, né? Super relax, informal. Informal. Volta lá e revê aqueles pontos que eu falei para vocês, porque aqueles pontos, né, eles não são assim, sabe? Ah, não, são simplesmente, não, são pontos, gente, e foram muitos, 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 muitos passinhos numa caminhada para chegar nele, né? Para chegar nessa reflexão, para chegar nessa pontuação, vamos dizer assim, de colocar na balança, né? Muitas vezes a gente fica colocando na balança, porque todo mundo tem momentos desafiadores na carreira, gente. Todo mundo. E a gente, muitas vezes, nesses momentos, coloca tudo em xeque. A gente coloca tudo na balança. Mas é a hora de você ponderar, e ponderar de uma forma séria, de uma forma comprometida com você, né? Para que você realmente não se perca e não tome nenhuma decisão errada, que não vai te fazer feliz ali na frente. Exato, é verdade. Então é isso aí, gente. Irmã, eu queria que você até já falou aqui, né, como que é estar lá no grupo, na nossa turma das PDBs, mas eu queria deixar aqui a palavrinha final com você. Tá ótimo. Para você, se você puder dar um recadinho para quem eventualmente está aí, começando, ou já está no mercado há algum tempo patinando, e de repente essa pessoa vai tomar contato aqui com o nosso conteúdo, e ela está perdida, não sabe o que fazer, ou está achando que tem uma lista gigante de coisas para fazer, e está mais perdida ainda, porque está com aquele sentimento de não vou dar conta, né? O que você diria, o que você poderia dizer para essa pessoa, né? Que o estar no PDB fez de diferença mediante isso tudo para você? Certo, então a oportunidade de estar no PDB é muito grande, é muito maravilhosa, é enriquecedora. Eu falo no presente porque ainda estamos cursando o PDB. É uma gratidão imensa ter conhecido a Renata, você como profissional, você como pessoa, a forma de que nos comunicamos, a forma de passar a informação é muito maravilhosa, está sendo muito assim rica as nossas aulas, os conteúdos, muito práticos também, assim, de fácil compreensão. E por meio desse curso, gente, nós realmente conseguimos encontrar o nosso norte, saber quem somos, refletir o nosso eu primeiro. Eu acho que a preocupação aqui do PDB é essa, independente da Renata, independente de estarmos nos especializando no mundo baby, a grande preocupação desse curso é preocupar com o nosso eu. Primeiro passo é descobrir quem é a irmã, o que a irmã quer, como a irmã está. Isso me contribuiu demais para eu dar os outros passos. Entende? Então, o primeiro passo é eu me centralizar, eu me encontrar, eu saber que eu sou capaz. E esse curso realmente está proporcionando isso. E a cada dia, a cada aula na semana, a gente vai tendo mais conteúdos, trocando ideias também com as outras colegas, porque é muito importante, porque é um partilhar, né, uma troca de experiências, trocas de dúvidas, trocas de dificuldades, troca até de pessoas que estavam a ponto de desistir e não acreditar no seu sonho. E a gente vê que é possível sim, porque quando a gente tem o nosso eu muito bem encontrado, a gente consegue dar um passo de cada vez. E o que eu digo para vocês aqui é o seguinte, é como eu escutei em uma das lives que até a Renata passou para a gente. A vida, ela é a lei do semear. Se a gente semeia coisas boas, nós vamos colher coisas boas. E vamos também conseguir multiplicar essas coisas boas, que é o que a Renata está fazendo agora. Ela não guardou só para ela. Ela está multiplicando o conhecimento e está proporcionando para que outros profissionais consigam, sim, realizar o seu sonho e ser um profissional de sucesso. Porque com a conclusão desse curso é o que eu espero. Estar mais segura, estar confiante e ser a designer de interiores que eu sempre sonhei. Muito obrigada, Renata. Gratidão. Que lindo. Nossa, eu que agradeço muito, irmã. Muito, muito, muito bom te ouvir. Porque
às vezes a gente não consegue, né, diante de alguns acontecimentos da vida, de algumas coisas, a gente não consegue enxergar o diamante que a gente é. A gente precisa de uma ajudinha, né? Mas a gente pode e deve, aliás, só depende da gente se lapidar para a gente brilhar. Mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha, porque se a gente for esperar, né, a ser lapidada com essa pedrinha rolando por aí, gente, quantos machucados a gente vai adquirir, né? Exato. Então, e eu digo isso por quê? Né? Porque o meu caminho foi longo, né? Para eu estar aqui hoje, tentando, né, fazendo esse papel de realmente compartilhar, nossa, a estrada foi longa, né? Então, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, é estar aqui para ajudar os arquitetos, designers, engenheiros a realmente se fortalecerem, né? Muito, mas assim, muito, entenderem onde eles estão pisando e realmente entrarem com o pé direito no mercado, porque isso é possível, né? E é isso aí. Irmã, eu quero te agradecer imensamente por você contribuir, Renata, com a sua experiência, né, com a sua história. E, puxa, estou muito feliz mesmo com a sua evolução, com o seu comprometimento. E olha, é isso, né? É a nossa ação que vai trazer o nosso resultado. Exatamente.